Então, tá, então, retomar aqui, né? Depois da aula do Filipe, né? Filipe fez a aula 5, né? Nós estamos ainda falando, né, sobre a questão da redução. Eu queria começar aqui falando uma coisa, uma discussão que eu tive com a Miriam, e é uma discussão que talvez valha a pena, né, colocar aqui, porque tem gente de outros lugares que tem curso. É uma questão simples, mas não é banal. Que é a seguinte, a Miriam me consultou e é uma questão que eu também já tive essa dúvida em tempos anteriores. Que é o seguinte, nós normalmente, teoria quântica de campos e física de partículas, a gente trabalha com o sistema de unidades naturais. Sistema de unidades naturais. H cortado igual a C igual a 1. Então a gente esquece o C, esquece o H cortado, mas quando a gente está se relacionando com outras tribos, né, matéria condensada, astrofísica, o pessoal gosta do sistema SI, e é bom ter o H cortado no lugar certo, o C, o Mi0, o Epsilon certo. Então, normalmente, quando a gente, por exemplo, fala do Lagrangiano de Maxwell, o Lagrangiano típico de Maxwell, menos um quarto de F'. Bom, então, olhando, esse é o sistema de unidades naturais. Se a gente quiser recuperar o sistema de unidades SI, a gente lembra o seguinte, a densidade de Lagrangiano é a densidade de energia. Então, no sistema SI, isso aqui é simplesmente 2 menos B2, né, no sistema natural. Se a gente quiser recuperar o sistema SI, então o F' é sobre C, então é 2 sobre C2 menos B2. Mas, para ter unidade de Lagrangiano para nós, então, é já o documento cúbico, né? Densidade de energia. No sistema tradicional, no sistema SI, no sistema de unidades naturais, simplesmente o Lagrangiano, nós tem duas coisas a colocar. A ação é dt do Lagrangiano. Vamos botar assim do Lagrangiano. Então, isso aqui é energia, isso aqui é tempo, energia, tempo, ação, então tem unidade de energia e tempo, que é unidade de H cortado, mas que nesse caso é 1. Então a gente acaba colocando aqui, né, integrando no espaço todo e colocando a densidade Lagrangiana. Então essa densidade Lagrangiana aqui, ela tem, isso aqui tem dimensão de massa menos 4, natural, sistema natural. Energia é comprimento a menos 1, comprimento a quarta potência, então comprimento a menos 1, então massa a 4, comprimento a menos 4, massa a 4. Lagrangiano tem de massa a 4 para a ação ser adimensional. Bom, quando a gente vai para a formulação, né, com o sistema SI, a gente vai pegar, e tem que ter um cuidado também, tem duas coisas. Essa densidade Lagrangiana aqui, ela vai dar esse Lagrangiano aqui, né? Esse Lagrangiano aqui, esse aqui é energia. Então, esse aqui é energia por unidade de volume. Então, para eu ter energia por unidade de volume, eu preciso colocar um Epsilon0 no E2 e um Mi0 no denominador aqui. Mas isso a gente resolve colocando esse 1 sobre Mi0 aqui. Então, B2 sobre Mi0 tem essa unidade, e E2 sobre C2, ou Mi0 C2 é Epsilon0 E2 que tem essa unidade também. Então, para nós, né, se a gente quiser manter o sistema SI, a gente tem que colocar menos um quarto de Mi0. E aí, pensar que as componentes são F0I, é o campo elétrico sobre C, né, e o campo FJ, menos RJK, BK. Componente K. Então, aí fica tudo com a dimensão certinho, então só não esquecer onde tem E sobre C, B, zero. Se a gente vai colocar o dual, o dual é o contrário, né? O FT0I é esse cara aqui e o FJ que vai ser o E sobre C. No caso do dual, né? O FT0I. O E vai em D, E sobre C vai em D, então isso é o BI. E o FJ, né? O B vai em menos E, então é FJK. Aí mantendo sempre, que é K sobre C. Beleza? Então aqui a gente está acertado. Quando a gente vai pagar agora, então isso aqui é o tradicional, tá? No sistema. Quando eu vou para o Lagrangiano de Klein-Bach, que foi o que a Miriam perguntou, e é uma pergunta super legítima, né? No sistema de unidades naturais, a gente quer o nosso Lagrangiano canônico de Klein-Bach, né? Campo real escalar dessa forma, dφ ao quadrado, né? Vamos colocar aqui lambda F4 menos 1 meio de N2 Φ2, né? Menos lambda sobre 4 Φ4. Então, normalmente a gente faz isso aqui. E aí o campo escalar tem dimensão de massa e a constante de acoplamento, ela é adimensional. Então é normal.
Se agora a gente vai para o sistema SI, a pergunta do sistema SI, justamente, como é que eu coloco isso? Se a gente pensar, isso aqui é esse lagrangiano aqui, esse corpo que a gente quer considerar tradicionalmente no sistema SI, já o energia por unidade de volume. Então, se eu for fixar a energia por unidade de volume aqui, eu vou ter uma dimensão aqui, então, isso aqui seria, vou botar lá, joule por metro cúbico, né? Delifim, isso aqui é derivado espacial, quer dizer, 1 sobre T, 1 sobre C, dt e o gradiente. Então, isso aqui tem 1 sobre metro ao quadrado. E aí fica a dimensão do φ ao quadrado. Então, se a gente for olhar dessa forma, esse M aqui não é essa marca, isso aqui a gente botar ali no... Esse M aqui é só para te dizer que eu estou colocando metro. Joule por metro cúbico, 1 sobre metro ao quadrado, que vem dos gradientes, e o φ2 aqui. Então, o φ tem dimensão de joule por metro, né? Então, a dimensão do φ vai ser raiz quadrada de joule por metro. Tá? De fato, a gente vê, se eu for para o sistema de unidades naturais, 1 sobre metro é energia, né? 1 sobre metro é eletronvolt. E o joule também é eletronvolt. Então, significa energia ao quadrado, que é massa ao quadrado, e a raiz quadrada é massa. Então, isso aqui seria a unidade SI do campo de Klein-Bos, a unidade canônica do SI do Klein-Bos no sistema SI. E que, se a gente faz a recuperação do sistema de unidades naturais, 1 sobre o comprimento é energia, e aí fica energia ao quadrado, que vai dar energia, que é massa. E aí fica por dimensão de massa, combate. Porém, a gente tem um problema quando chega aqui, né? Se a gente for imaginar, isso aqui é joule por metro cúbico. Isso aqui é massa ao quadrado. Então, vamos dizer assim, seria quilograma ao quadrado. E esse cara aqui é joule por metro, né? Que é a raiz quadrada de joule por metro, fica joule por metro. O joule é uma unidade completamente louca. A gente tem que quilograma ao quadrado é 1 sobre metro ao quadrado. Então, tem um problema aí de dimensão. Então, o que a gente faz é o seguinte: se a gente for trabalhar no sistema SI, colocar as unidades SI certinho, vamos fazer o seguinte: a gente fixa tudo pelo termo cinético. Então, vamos colocar aqui o lagrangiano de Klein-Bos no sistema SI. Então, vamos adotar o termo cinético canônico, no meio de Delifim. Então, como a gente já falou no caso anterior, lembrando que isso aqui é energia por unidade de volume, então o nosso φ vai ter aquela dimensão, raiz quadrada de joule sobre metro, raiz quadrada de energia sobre comprimento. E aí, no termo de massa, vamos colocar assim, eu colocaria de φ2. O que é esse φ2? Esse φ2 aqui é joule por metro. E aí eu preciso ficar com joule por metro cúbico. Então, eu preciso colocar 1 sobre metro ao quadrado aqui. Então, a gente coloca um parâmetro ψ aqui, que tem dimensão de comprimento a menos 2. No caso, metro, né? Lembrando que esse M aqui não é massa, é metro. Metro menos 2. Então, tá certo. A gente fica com... Então, esse aqui tem joule por metro cúbico, e esse aqui fica joule por metro cúbico. E aí, vou pegar aqui, menos um meio, e vamos pegar o termo de acoplamento, lambda, φ4. Então, a mesma coisa aqui, eu vou ter aqui joule por metro cúbico, é a minha densidade, então, minha densidade é lagrangiana. Essa dimensão que nós vamos fixar, e a dimensão do lambda quarta é joule ao quadrado por metro ao quadrado. Que é joule, raiz quadrada de joule sobre metro. Então, esse joule aqui vai cancelar, então vai ficar o seguinte, vai ficar 1 sobre joule metro. E de fato, e aí o lambda tem dimensão de 1 sobre joule metro. Mas de fato, né, o joule é energia, e esse metro é comprimento, por isso aqui é adimensional, no sistema natural. No sistema natural, isso aqui é, vamos dizer, eletronvolt, e o comprimento é eletronvolt menos 1. E aí, de fato, a gente recupera uma constante de acoplamento adimensional. Mas, no sistema, se a gente quiser manter o sistema SI, esse lambda aqui, ele vai ter dimensão de 1 sobre joule, de energia vezes comprimento, né? Joule vezes metro. E aí tudo fica ok. Aí a gente pensa o seguinte: mas e a massa? Como é que eu relaciono com a massa? Então, se a gente olhar as relações de dispersão, a gente vai ver como é que a gente relaciona esse comprimento aqui com a massa. Pela relação de dispersão, esse termo aqui, né?
fazendo a derivada, vai ser ômega 2 sobre C2, né? Quer dizer, vamos tirar a equação de campo, né? A equação de campo, então, fica D'Alembertiano mais N2 mais N2 mais C, né? A gente faz a integração por parte, fica menos D'Alembertiano, vamos tirar a relação de dispersão, a gente tira geralmente para o campo livre, né? Que é o propagador, a gente tira para o campo livre. Então vai ficar menos D'Alembertiano, menos que C, no final do dia, vai D'Alembertiano mais que C, e igual a zero. Então, D'Alembertiano é 1 sobre C2, D2, DT2, então menos ômega 2 sobre C2, né? Menos ômega 2 sobre C2, mais, né? O menos lá, o Laplaciano vai ficar mais capa 2, mais C, igual a zero. Então, a gente no final de tudo tira que ômega 2, né? É igual a capa 2 C2 mais C2. E aí a gente pensa, fazendo agora, isso aqui é ondulatório, isso aqui é puramente onda. Fazendo a correspondência com a relação onda-partícula, com a visão, né, com a representação corpuscular, então isso aqui é 2 sobre H cortado ao quadrado. Isso aqui é T2 sobre H cortado ao quadrado, C2 mais C2. Então a gente lança esse H cortado ao quadrado para cá, e aí a gente interpreta esse cara aqui como M2. Agora esse N aqui é massa, né? Vou botar o M2, M2, C4, então BC2 ao quadrado, né? Vai ser dado C2, H cortado ao quadrado. Então a gente fica aqui, vai ficar esse C, ele vai ser M2, C2 sobre H cortado ao quadrado. E no fundo, o que é isso aqui? Isso aqui é H cortado ao quadrado sobre M2, C2, a menos 1, que é o quê? Isso aqui é o quadrado do comprimento de onda de ponto de uma partícula de massa M. Então a gente vê aqui que C é o comprimento de onda de ponto a menos 2. Aí bate, porque a gente sabe que C tem dimensão de comprimento a menos 2. Isso aqui é o inverso do comprimento de onda de ponto de uma partícula massiva e H cortado sobre C, né? Isso é o comprimento de onda de ponto, né? Então, fica tudo, vamos dizer, a gente colocando dessa forma, se a gente quiser fazer, no caso canônico, né? No caso SI, se eu quiser escrever o Lagrangiano SI, no caso da matéria condensada, eu não vou colocar direto a massa, vou colocar um N2. Eu posso colocar um N2, mas o N2 não significa massa, N2 é um parâmetro de comprimento a menos 2. O correto é associar esse parâmetro aqui a um comprimento a menos 2, esse parâmetro aqui a essa dimensão aqui, já o coberto. E claro, a relação que quiser trazer a massa para lá, eu posso substituir o psi por I2C2 sobre H cortado ao quadrado. Isso significa, então posso pegar aqui e colocar aqui, I2C2 sobre H cortado ao quadrado. Por que eu estou falando isso? Porque quando a Miriam fez a coisa dela, pensou em colocar um H cortado aqui. Mas se a gente colocar um H cortado aqui, a gente estaria dizendo já que o termo cinético de Klein-Gordon clássico, ele é quântico, ele tem um H cortado, eu não posso ter H cortado. Se eu quero dizer que isso aqui é uma descrição clássica, eu não posso ter H cortado em lugar nenhum. Então, é claro, não tem H cortado aqui, não tem H cortado aqui, não tem H cortado aqui. Aí, se eu for fazer a representação corpuscular, aí sim eu posso associar esse parâmetro aqui a esse inverso de comprimento de onda de ponto aqui, aí aparece o C, aparece o H cortado, e fica tudo colocado. Então, isso eu queria chamar a atenção, porque a gente está tão acostumado com o sistema SI, o sistema natural, a gente tem dificuldade de passar para ele. Eu lembro que a gente, a primeira vez que eu comecei a trabalhar com H cortado igual a C igual a 1, foi já no mestrado, né? O professor Tchombo estava dando mecânica quântica, vamos passar para o sistema. Eu não adotava aquele sistema, mas depois eu não resisti. Todo livro, todo mundo é H cortado. Aí eu aprendi a fazer as conversões. Agora, quando a gente volta, quando a gente vai trabalhar com o cara de matéria condensada, caso do Alessandro Spalletti, é astrofísico, ele tem que ter tudo no lugar de zero, ele não aceita H cortado igual a C igual a 1. A literatura deles também, alguns autores não usam H cortado igual a C igual a 1. E aí a gente fica na dificuldade de produzir. Então, São Paulo. Se eu estivesse fazendo mecânica quântica relativística de um spin zero, isso. Aí o H cortado entra. Aí o H cortado. Aí, se você fazendo mecânica quântica de spin zero, aí sim, se você quiser trabalhar mecânica quântica com spin zero, né?
relativista dos φ zero, você já pode colocar aqui direto o H cortado ao quadrado. Mas o setor cinético não? Não, o setor cinético não. Você nunca. Não, porque se você fizer H cortado igual a zero, né, você vai ter esse problema, né? Você vai reproduzir o termo cinético tradicional. Então, eu sempre manteria. Limite clássico, entendi. Eu deixaria o H cortado só nas outras partes. Tá? Na parte cinética, eu acho que a gente tem. Agora, para o campo de Dirac, né? Quando a gente coloca o Lagrangiano de Dirac, né, se barrado e H cortado, é uma linha. Isso no sistema, vamos dizer, menos MC, né? Lagrangiano de Dirac, a densidade do Lagrangiano de Dirac. Bom, a gente poderia pensar o seguinte: então, o campo de Dirac tem uma particularidade. Com o campo clássico, não quântico, né? Quer dizer, eu não tenho o campo fermiônico anticomutante, ele não representa um campo clássico. O campo clássico, normalmente, é um campo comutante. Então, quando a gente pega para construir aí o campo de Dirac em segunda quantização, ou a versão quântica do campo de Dirac, a gente já parte da equação de Dirac, que aí H cortado, né, é uma C menos MC, né, toda em termos de momento linear, e H cortado deriva o momento, e aqui MC tem dimensão de momento linear. Então a gente já parte com o H cortado do termo cinético. Mas por quê? Porque eu sei que a construção do Dirac, né, o campo do Dirac, ele só faz sentido quanticamente. Ele não tem sentido você falar de um campo clássico que seja anticomutante. Tá? Então, por isso que tem essa discrepância. Mas o escalar, não. O campo, por exemplo, o próprio campo de Maxwell, a gente não coloca H cortado no termo cinético. Depois que quantiza, né, se aparecer um termo tipo proca, né, aí o H cortado entra no lugar certo. E a gente coloca, na hora de fazer as relações de comutação, né, das coordenadas de posição, quer dizer, do amigo, com o momento canônico conjugado, aí a gente, o decreto coloca IH cortado delta de Dirac, né, da posição, a relação de comutação, tempos iguais, é canônico. Então o IH cortado, no campo de Dirac, ele entra na quantização. Então aí eu queria chamar a atenção. Por que está acontecendo isso? Porque no caso da eletrodinâmica axiônica, né, se a gente estiver falando da eletrodinâmica axiônica, uma pessoa na matéria conversada, então, se a gente quiser trabalhar no sistema SI, a gente escreve o Lagrangiano do áxion dessa forma, né? Vamos dizer, dmi áxion. E o termo de massa, né? A gente coloca aquele parâmetro de comprimento, né? Áxion ao quadrado. E aí a gente depois pode dizer, eu vou relacionar esse cara aqui com a massa do áxion. Se eu estiver trabalhando no sistema SI, então a gente sabe que isso aqui é o inverso do comprimento de onda de ponto. Isso aqui seria a massa do áxion ao quadrado, C2 sobre H cortado ao quadrado, tudo isso aqui é menos 1, esse comprimento é menos 1, certo? Eu queria chamar a atenção disso. Depois também fez uma outra pergunta, estou colocando, estou socializando as suas dúvidas, porque fica fora, né? Estão pensando em quem está fora aqui do Dirac, o pessoal que está mais longe. Porque são dúvidas legítimas, né? São coisas assim que são simples, né? Eu também, na primeira vez que eu me coloquei isso, eu quis trazer o campo de Klein-Gordon, uma descrição clássica do sistema SI, que é onde eu coloco as coisas. O primeiro choque que a gente tem é o termo de massa, M2 fica completamente louco, né? Então, onde é que eu coloco as coisas? Então, é pensar que o correto é trabalhar, né, com o comprimento de onda, com o comprimento a menos 2 no lugar da massa. Perfeito. E aí, a Miriam falou, e a eletrodinâmica axiônica, em 4 dimensões, ela não é normalizada. A nossa constante de acoplamento, né, do áxion como foco, né, o termo de acoplamento é esse aqui, áxion, vamos colocar assim, F mini, F tilde mini. Então, lembrando, né, a gente sabe, esse cara aqui tem dimensão de massa ao quadrado, isso aqui é massa quarta, o campo de do áxion tem dimensão de massa, então essa constante aqui, ela tem dimensão de massa menos 1, e por ter dimensão de massa menos 1, a gente tem uma não normalizabilidade. Fazendo o power count, né, se a gente pegar o grau de divergência superficial, né, primitivamente divergente, a gente vai ter 4 não é igual àquele, 4 menos o número de linhas externas de fótons, menos o número de linhas externas de áxion, quer dizer, na QD tradicional de Dirac, 4 menos 3 meios, né, de linhas de psi. E aí aqui a gente vai ter mais o vértice fóton
só com foco no máximo. Então, a não renormalizabilidade está aqui. A divergência cresce com o número de vértices, porque reflete o fato da constante de acoplamento em dimensão negativa de massa. Aí a pergunta também é, e se eu for para 3 dimensões? A gente está falando de redução dimensional. Será que o que acontece? A eletrodinâmica tradicional, de Dirac, eletrodinâmica escalar, em 4 dimensões, ela é renormalizada. Quando eu desço para 3, ela se torna super renormalizada. Já viu isso? A constante de acoplamento aqui em 4 dimensões ela é adimensional, falando agora do sistema natural, né? E em 3 dimensões ela passa a ter dimensão de massa a meio. Né? Então ela tem dimensão de massa positiva, fazendo o power count que a gente vê que a gente tem menos grau de divergência, até porque, como a gente vai fazer não mais a integral em D4K, mas em D3K na hora do power count, no propagador, por exemplo, do fóton, que lá a gente contribui com 2 vezes o número de linhas externas do fóton, né? É D4 sobre K2, aqui é D3 sobre K2. Então vai ser número de linhas externas. Internas. Porém, na relação topológica, né, 2IA mais o número de linhas externas, eu vou ter um número de vértices, né? Vou ter um número de vértices externos. Então aqui é D tradicional, que é, vamos dizer, psi, fóton. Então, aqui tem o 2, mas aqui ganha o 1, então a gente acaba tendo a super renormalização por conta dessa diminuição de dimensão. Se a gente for para pensar na eletrodinâmica axiônica, né, vamos ver aqui só, quando a gente faz a redução dimensional, a gente já falou, eu acho que na primeira ou na segunda aula, né, na primeira aula que eu dei, então o nosso vértice é esse aqui, tá? Vamos botar o vértice agora com epsilon, do direito epsilon e a lambda, o F mini, estou esquecendo aí do fator meio, né, do alto, tá? F capa 1. Então, um desses índices aqui certamente vai ter que ser 3. Então, eu vou ter o 3 aqui e aí o resto é 0 e 2. Ou 3 aqui. Então, no fundo, isso vai dar 4 vezes, né? Pode botar aqui 4 vezes essa configuração de índices aqui. 0 e capa lambda, 3. Vai ter um índice 3 em algum lugar. Eu posso pensar assim, e capa, vai dar sempre, pelas simetrias, eu posso botar. 4 termos vão dar iguais, eu posso ter 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Então vai ficar F mi, F capa 3. Então essa vai ser a redução. Bom, lembrando que o termo de fluxo, ele já vem do Lagrangiano de Klein-Gordon. Quando a gente reduz o Lagrangiano de Klein-Gordon, ele não tem nenhuma componente que vai ser abandonada. Então o campo de Klein-Gordon, ele sai de DMA, vamos dizer, DMA em 4 dimensões, ele acaba chegando em 3 dimensões também, em DMA, só que esse Mi aqui, que é o Mi chapéu, vamos lembrar, a gente estava fazendo essa convenção, tudo que é 4 dimensões é Mi chapéu, né? E lembrando que cada índice desse Mi chapéuzinho é o índice Mi, 0 e 2, e o índice 3, e a coordenada 3. Adotou essa convenção de dispensar a dependência na última coordenada espacial. Então, esse índice aqui é Mi, quando eu reduzir, vai ficar D3A que é 0, e aí fica DMA. Então, o campo de Klein-Gordon, 3 dimensões, ele vai ficar com dimensão de massa meia. O Lagrangiano é massa terceira, e aqui eu tenho já uma massa ao quadrado, então vai uma massa meia. Então, a dimensão canônica do campo escalar angular de Klein-Gordon é massa meia. A mesma coisa vai acontecer com o campo de Maxwell, né? Porque eu tenho F mini, 3 dimensões, né? F mini, isso aqui é massa 3, mas isso aqui tem uma derivada aqui, que exatamente está aqui. E aí sobra a dimensão de massa meia. Claro, o campo de Dirac já é outro. O campo de Dirac, se fosse pensar no campo de Fermi, é massa. Porque é psi barrado, não, é psi derivada psi. Como isso aqui é massa terceira, eu tenho uma massa só, me sobra uma massa ao quadrado com psi2. Então, eu preciso de dimensão de massa. Então, se a gente. Deixa eu apagar isso aqui. Então, quando a gente vai olhar isso aqui em 3 dimensões, aí sim, 3 dimensões, F mini, capa 3, acaba sendo leve típico tridimensional, então isso aqui é mini, capa 3, esse aqui acaba virando o leve típico tridimensional, F mini, F capa 3. E aí, esse F capa 3 é D capa 3 menos D3 a capa. Derivada 3 é 0, então isso aqui me sobra uma derivada de capa do A3. Que a gente acabou chamando de escalar S. Então, e aí isso aqui vai ficar sendo dual, então praticamente o
termo axiônico em 3 dimensões, vamos colocar assim, o lagrangiano, né? Axion, fóton, fóton. E 1 mais 2, né? Ele acaba tendo essa forma assim. Axion, dual, fútil, e a derivada desse escalar é o escalar egresso do campo do fóton em 4 dimensões, que eu posso truncar. Se eu truncar, se eu dizer, eu não tenho a terceira componente, eu estou matando esse termo aqui. Mas para a aerodinâmica axiônica, né, é crucial eu manter esse termo no deveria truncar. E aí a gente vai ver, as dimensões vão ser as mesmas, né? Quer dizer, esse F tio aqui continua sendo a derivada lá. Então esse cara aqui tem dimensão, a derivada traz uma dimensão de massa, né? E campo meio. Então isso aqui é uma massa 3 meios. Esse aqui é uma massa, é a mesma coisa, massa 3 meios. Então se a gente for olhar, a dimensão acaba sendo massa terceira. E aí essa constante do ar tem dimensão de massa a meio. Então eu vou precisar de um ar com dimensão de massa menos meio. Então a eletrodinâmica axiônica continua sendo não normalizada em 3 dimensões. E aí o power count, e a gente entende que o power count vai dar isso, por quê? Porque o vértice, né, é a AF. Então o vértice é bastante abundante de derivada, ele tem 2 derivadas de vértice. Então na hora do power count, além de eu ter, né, eu vou ter 2, a gente vai ter, como é que a gente vai fazendo o grau de divergência superficial, vai ser cada linha interna é D3K, linha interna do fóton, D3K são orbitadores. O propagador do ácido também é esse. Então eu vou ter número de linhas internas de fóton mais número de linhas internas de ácido. Depois cada vértice vai contribuir com 2 derivadas. Então vai ter um fator 2, né, de momento, né, 2 derivadas, 2 potências de massa aqui, e aí o vértice ácido, fóton, fóton. E depois cada vértice, né, tem um delta de Dirac, né, conservação de energia no momento, mas sobra um no final natural que faz o mesmo fator sempre. Menos 3 vezes menos 1. Esse 3 é porque cada vértice tem um delta de Dirac de conservação de energia no momento. Mas no final do gráfico, como tem uma conservação de energia no momento global, um vértice sobra, um delta de Dirac sobra. Então eu tenho menos 3, é só V menos 1 vértice que eu vou eliminar. Eu vou trazer os deltas, né? Então a gente vai com isso aqui, pelas relações topológicas, né? Deixa eu apagar onde eu não posso aplicar. Então eu acho que eu não esqueci de nada. A gente está contando as linhas, só tem, não estou colocando ferro nesse caso, não. Só áxion e fóton, né? Então, as linhas internas de fóton, propagadores dos fótons, propagadores dos áxions, os vértices derivadas e os vértices, né, com as deltas de Dirac, que vai fatorar um vértice também. Então, esse fator 3 é que é a delta de Dirac em 3 dimensões. Pelas relações topológicas, a gente vai ter contar o número de fótons pelas linhas internas e externas, os números de fótons que comparecem em todos os vértices. Então, eu vou ter 2 vezes aqui o número de vértices, porque cada vértice tem 2 fótons, diferentemente da eletrodinâmica quântica, né, onde é psi, fóton. Então a gente tem 2 psis para um fóton, cada vértice tem 2 psis e um fóton. Aqui não, cada vértice tem 2 fótons e um átomo. Então aqui vai entrar 2 vezes o número de vértices, né, axiônicos. E aqui, o número de linhas internas do ar, mais o número de linhas externas do áxion. Cada vértice só tem um áxion. Vai contar uma vez só. Então quando a gente colocar aqui, isso aqui vai ficar o número de linhas que eu posso eliminar pela relação topológica, né? Vai ficar V, gama, esse aqui, eu estou substituindo esse I gama, né? Menos um meio de gama. Então isso aqui. Depois a mesma coisa vai acontecer aqui. Só que aqui vai aparecer um meio de V, gama, menos um meio de linhas externas de ácido. Depois mais 2 V, gama, menos 3V, mais 3. Então, isso aqui vai dar para nós 3 menos o meio do número de linhas externas de fótons, menos o meio de linhas externas de ácido, né? Gráfico genericamente, primitivamente divergente.
E depois a gente vai contar os versos. Então aqui eu tenho o fator 2, aqui eu tenho 2, mas aqui dá 3 meios, né? Aqui tem 1 meio. Não, peraí. Aqui tem menos 3, né? Menos 3, aqui é 5 meios, né? 2, aqui é 5 mais meio de. Eu acho que dá para somar o 3V com o 2 e o primeiro vai sobrar mais um meio de V. Aqui, exatamente, aqui é 2, né? Que vem é aquele fator meio de fóton, e aqui vem aquele fator 2, né? Tá certo, é 2VH, né? Não, tá certo, tá certo. Tá certo mesmo? Tá certo. Aí o primeiro V mais 2V dá 3V que cancela aquele menos 3V. Tá certo, mas aí tá dando alguma coisa. Aí só sobra o mais meio de VH gama. O primeiro termo da esquerda. Tá certo. Esse aqui está dando menos 3, né? Menos V que cancela o primeiro termo da linha de cima. Esse aqui, né? Não, o primeiro, na tua esquerda. Esqueci. Perdão, pessoal. Não, no quadro fica certo. Então tá certo. 1 e 2, 3, cancela e sobra. Tá certo. Aí resolve o problema. Então fica mais um meio. Lá em 4 dimensões fica mais VA gama gama. E aqui fica mais VA gama gama. Então mostrando também que não é normalizado. E só, bom, já sabíamos pela contagem, pela dimensão, né? Mas isso é apenas uma condição, vamos dizer assim, necessária, mas não é suficiente. Porque a gente já sabe que a constante de acoplamento é adimensional, mas a gente perde a renormalizabilidade porque depende do comportamento do propagador. No caso próprio, por exemplo, né, o propagador ele é eta mini, né, a gente pode botar assim, né, eta mini sobre capa 2, mas depois tem aquele termo que é menos capa mi sobre N2. Então o propagador do campo do próprio, ele não tem um comportamento assintótico de 1 sobre K2, ele tende a uma constante. Então, na hora de fazer power count, né, eu vou ter D4K sobre uma constante. Então, em vez de contribuir com 2 vezes o número de linhas internas de fótons massivos, ele vai contribuir com 4 vezes o número. Mas a constante de acoplamento ela é adimensional. Se eu colocar G, vamos dizer, psi barrado, gama mi, psi, a mi, e esse campo aqui for o fóton massivo, as dimensões para nós sabemos. 1, aqui é 3 vezes 3 dá 3, 4. A constante de acoplamento é adimensional, mas ela não tem a normalizabilidade por causa do comportamento do propagador. Porém, o trabalho de Bower, em 1970, né? David Bower, ele mostra o trabalho, naquela época, 1970, vamos lembrar. O que estava se discutindo em 1970? A massa dos bósons de Gauge. Discussão, né? Campo de Higgs, né? Tinha dado massa para os campos, né, no mecanismo de Higgs, os campos do modelo para os campos da teoria eletrofrágil, mas a pergunta é, não se sabia se na teoria de Yang-Mills ainda era normalizada. A discussão era essa. Claro que Toff e Bell comprovam isso em 72, mas em 1970 a discussão era, Bower mostra que campos abelianos massivos, desde que eles se acoplarem com correntes conservadas, a parte do meio do propagador ela é desacoplada por causa da relação de conservação da corrente externa. Se eu acoplar campo vetorial massivo, né? Campo abeliano massivo a uma corrente conservada, apesar do power count não ser ruim, a renormalizabilidade é garantida porque o propagador no final do dia acaba sendo esse aqui, efetivamente. Porém, quando ele vai fazer o mesmo cálculo, a mesma discussão, que o caso não abeliano falha. Então, no caso não abeliano, não adianta acoplar com corrente conservada. E aí ficou aquela discussão. Aí quem resolve esse problema depois é o mecanismo de Higgs, né? E você tem a questão do gate normalizado, do gate unitário. Mas, por que eu estou falando isso? É porque, às vezes, a gente tem que ter cuidado, né, com a questão, quer dizer, é necessário, mas não é suficiente que a constante de acoplamento seja adimensional. Mas se você tiver os propagadores canônicos, aí beleza. Agora, isso que o senhor falou do Bower, então está dizendo que mesmo com uma massa de pró, é só acoplar com correntes conservadas no sentido usual, né? Permite J também, mas não uma Yang-Mills. Só acha que tem alguma relação com o fato de ter essa distinção entre corrente conservada e covariantemente conservada? Isso faz diferença, faz a diferença. O que é a corrente covariantemente conservada e o que é a corrente estritamente conservada.
Tá até o Shapiro, faz umas 3 semanas ele me escreveu perguntando se tinha alguma referência. Ele falou que não conhecia o paper do Bower. Eu também não conhecia. Quem me falou isso foi um chinês, mas eu tinha uns velhos chineses visitando lá, fazendo a vigilância dos chineses que estavam fazendo doutorado. Esse cara era o diretor, era o presidente da Academia Cínica, né? Da Academia Chinesa de Ciências. Velhinho, muito simpático, magrinho, igual a Ho Chi Minh, o cara do Vietnã do Norte. Era a cara do Ho Chi Minh. E ele era amigo do Salam. Aí eu e meu colega chinês, o Sal, que estava discutindo, ele falou, mister, esqueci o nome do cara, fulano, o professor está aqui, e aí a gente foi, vamos falar com ele. Aí foi, recebeu a gente super bem. E ele falou, olhem esse, que a gente estava discutindo isso, ele estava fazendo um curso de Yang Mills, justamente, e nós não sabíamos dessa referência, foi o professor que falou. Olha esse paper do Bower de 1970. Aí a gente pegou na biblioteca, viu o paper. É um paper excelente, é um paper que vale a pena ser lido no curso. Eu posso botar aqui, quem está fazendo esse curso, se quiser pegar, é David Bower. Em francês, né? Tchau, dá uma olhada. Bom dia. Já vi já. É B-O-U-L-W-A. Então é isso. W-A-R-E. Bower. Mas tem a referência aí, é um A referência eu não tenho, mas... David, volta tchau, por favor. David Bower, 1970. Esse é um trabalho, eu acho que é um Nuclear Physics. Deixa eu ver se eu acho. 70 que você falou, né? 1970 ou 71, mas eu acho que esse... Estabilidade? Não é esse não. Bower, é David D. Bower. Estou chegando na década de 70. Não é esse também não. Deixa eu ver aqui. Unitarity, não. Deixa eu ver se tem... Classical Schwinger... Renormalizability of massive non-abelian gauge fields of functional integral approach. Esse tem o abeliano. O outro é o abeliano. Esse é de 70. Talvez se não é 68, então. Porque tem. Talvez. De 70 é não abeliano. Não abeliano, né? Talvez o 69 ou de. Ou então talvez nesse ele deve abrir uma sessão abeliana e depois mostrar. Qual é a referência? O Nuclear Physics? Peraí. É o Annals of Physics. 56. Não, é isso mesmo, é 56. É esse mesmo. 1970. 1970. Página 140. Então, esse paper é um paper muito instrutivo, como a gente está discutindo aqui. Ele mostra que teorias de gauge abelianas massivas, ou seja, teoria de Proca, ela só dá renormalizabilidade se o acoplamento do campo de Proca for uma corrente externa consertada. Tá? E aí ele tenta transpassar isso para Yang Mills e mostra que com Yang Mills isso não é possível. Eu só acho, assim, pensando intuitivamente, né, a nível de Lagrangiano, que tem alguma relação com, se você tiver um termo tipo J-mi, D-mi de A-mi, a parte longitudinal dele, acoplada com J. Isso. Foi uma integração por parte daria zero. É como se estivesse matando uma parte longitudinal. Como se estivesse matando. Faz sentido, esse raciocínio assim, vamos assim, mais superficial, mas intuitivo. Você mata pela conservação. Eu expliquei as amplitudes por causa da onda e ele usou isso para simplificar, porque você está fazendo com termos demais. Exatamente. No trabalho de vocês, né? Exatamente, é isso. Estou só chamando a atenção disso. Então, e ele também, professor, naquele trabalho do Compilate, o cara acusou a gente de errar do Paulo sem saber que o propagador do fogo. Isso, ele que errou. Aí, mas ele ele aceitou, né? Porque a gente mostrou, ele falou que o nosso Power Talking estava errado, mas ele esqueceu que na loop quantum gravity, o propagador do fóton, em vez de ser 1 sobre K, ele é 1 sobre K2. Então ele mantém a renormalizabilidade. Para lembrar disso. Foi para isso aí que eu queria chamar a atenção, né? Essa primeira aula foi a aula da lei, né? Em relação ao ministro do quadro, né? Então é isso aí. Então a gente estava falando da redução. Então, quando a gente vai, eu também não sabia disso, só conversando com a Miriam ontem à noite, né? Que a gente, eu pensei, como é que se diz, a eletrodinâmica axiônica em 3. Até na hora que eu conversei com a Miriam, eu pensei que acabasse que fosse renormalizado. Mas depois eu vi melhor, devido a constante acoplamento, né? G, do fóton com ácido, ela é massa menos 1 em 1 mais 2, não, 1 mais 3, né? E ela é massa a menos meio
Isso, tem. Então, a dimensão do G é sempre o inverso da dimensão do campo do axon. Então, você só teria a condição necessária satisfeita se você tivesse um campo sem dimensão nenhuma. Tem razão. Então, vamos pensar assim, isso aqui exato, a gente tem sempre a constante de acoplamento vezes o axon. E aqui o F efetivo. Então, esse F efetivo, ele vai ter sempre a dimensão do lagrangiano. Então, se eu tiver em duas dimensões, por exemplo, isso aqui é massa ao quadrado. E aí, isso aqui tem que ser adimensional. Mas o campo do axon também é adimensional. Né? E então, em duas dimensões dá. Mas, porque, mas o que é? Você tem razão mesmo. Isso aqui tem que ser sempre adimensional. Só que em duas dimensões, o campo do axon é linear. Então, como isso aqui já tem a dimensão do lagrangiano, massa ao quadrado, não é adimensional. Então, em duas dimensões. Dimensões nenhuma outra. Então, o A é massa zero e também o fóton também, em duas dimensões. O fóton é massa zero, tá certo? Isso. Até por isso que tem o modelo de Schwinger, ele dá massa, porque o acoplamento é psi barrado, né? Gama mi, psi a mi. A eletrodinâmica em 2D, 1 mais 1, né? Então, em 1 mais 1, esse cara aqui é adimensional. E o ferro é massa meio. Esse aqui é massa meio, massa meio. Então, esse cara aqui tem que ter dimensão de massa. Então, em duas dimensões, né, a constante de acoplamento eletromagnética ela tem dimensão de massa. Então, o quadrado dela... Mas na verdade, pensando bem, mestre, em duas dimensões, faz sentido escrever F tipo? Não faz sentido. Não, por causa do axon, não. Mas, não, vamos dizer, faz. Se a gente fizer a redução dimensional, talvez seja possível. Porque você precisa da epsilon com mais índice de você vai ter três dimensões, você tem seu campo. Vamos cair de 3 para 2, né? Mas não tem A, F tio. Mas como é que você vai escrever uma antissimétrica com... F tio I, D I S. Isso aqui é a eletrodinâmica psiônica 3. Bom, entendi. Então, aqui a D2 é zero. Entendi. Aí sobra alguma coisa. Entendi. Porque você escreveu F tio, eu pensei no F mini. Eu falo, não tem como. A epsilon não teria... Não tem como. Porque em 1 mais 1, na verdade, você não consegue definir campo magnético, né? Não, aí não consegue, exatamente, só tem campo elétrico. Então tem que mudar o que é o acoplamento com axon, né? Não poderia ser um tipo escalar B, porque não tem B. Não tem B. Então entendi, é quem faz o papel que E nem em duas interessante. dimensões, né? Em 3 1 mais 2 também, você não tem E escalar B. Porque em 3 1 mais 2, né? Porque o campo elétrico é um vetor. E o magnético é um pseudo-escalar. Então o único jeito que você consegue é fazer algo desse tipo aqui. Esse campo aqui, desculpa. É o F2I, né, contraído com o DI daquele escalar. A gente vai precisar da componente que geralmente a gente trunca, né? Quando a gente faz a eletrodinâmica, a gente trunca a componente para ficar com a eletrodinâmica de Maxwell, né, em 3 dimensões. Então era isso. Então está mais ou menos acertado desse modo. Vamos falar então agora do caso do Young Mills. Vamos só retornar o seguinte. Então, vamos lembrar, professor, tem que falar agora. Young Mills é comigo, né? Vamos lá, 4 dimensões. Então nós estamos em 1 mais 3, né? Então, F mini, vou dar tudo com um chapéuzinho. Então, estamos em DMI a Mi, só para a gente lembrar, DMI a Mi. Fazer um comentário nesse sentido que a aula de Power Counting que você já fez o exemplo no quadro vai vir daqui a 2 semanas. Mas aí você faz direitinho, com todos os fatores. É bom que agora todo mundo já sabe fazer. Posso fazer. Um pequeno spoiler. É um pequeno spoiler. Vamos manter essa menos G. Vou botar meio, vou botar de álgebra para vou deixar os índices da representação de G. Então tá, esse é o F mid, né? Bom, então vamos lembrar o seguinte, o nosso lagrangiano de Young Mills é menos 1 quarto. F de I. F de I. Vamos pensar assim. Então a gente sabe, como isso aqui é antissimétrico em I, claro, isso aqui é antissimétrico em AB, em DC, então com a constante estrutura é antissimétrico em DC, isso aqui é automaticamente antissimétrico em I.
Então, claro, eu não posso ter 0, 0, né? Quer dizer, eu não posso ter índices diagonais, vou poder então reduzir. Então, o meu F mini, vou botar assim, vou pensar desse modo. O nosso F mini, ele vai, vamos dizer assim, ele vai conter, vai ser, exato, ele vai ter o F mini, os dois índices, 3, 1 mais 2, e um dos índices mini mais 2. Então, ele vai poder ser Mi sem chapéu e Mi sem chapéu, Mi sem chapéu com 3 e 3 com Mi sem chapéu. Na verdade, vai se replicar. Então, assim, a gente pode, já pensando, né, em ir para 3 dimensões, fazer assim, menos 1/4, né, do F mini A, F mini A, e depois eu vou ter Mi 3, 3, ou 3, 3, Mi. Então, vai dar um fator 2, vai ficar menos 1/2 do F, assim, Mi 3A, F Mi 3A, certo? Tá legal, né? Bom, então, esse aqui vai dar, então isso aqui, vamos dizer assim, se eu quiser, posso até chamar, para não fazer confusão, posso até chamar, vamos chamar as coisas de 3 dimensões, F pequeno, então, F no 3, vamos chamar assim, né? Esse F do Mi aqui é o F de Mi, os dois índices em 3 dimensões, e esse F de 3, vamos deixar assim, F de 3. Então, a gente já sabe que daqui vai sair o escalar. Então, esse cara aqui é o dmi ali, menos o dmi ali, vai ficar dmi ali, vai ficar exatamente o Ian e Mills que a gente tem em 4 dimensões, a gente vai ter em 3 dimensões. A diferença vai ser, se eu pegar o F de 3, então, vamos dizer que agora aqui seja o índice Mi, e aqui seja o índice 3, né? Então, eu vou ter Mi 3 menos B3 Mi menos G Mi. Estou botando primeiro índice ali, né? Mi e aqui 3 C. E aí vamos dizer que a gente está chamando, então, esse componente aqui vai ser a componente de 3 dimensões. Mas vamos definir assim, o que está com o índice embaixo no 3C, eu vou chamar isso aqui de escalar SC, certo? Vocês me corrijam aí a hora que estiver errando de sinal alguma coisa, tá? Então, aqui ficou F mini A, vou botar o F mini A pequeno, lembrando que já é o field strength de Young Mills de 3 dimensões. E esse cara aqui, então, ele vai descer, vamos fazer o seguinte, esse cara aqui vai ser dmi, vamos botar assim, então tá aqui, esse cara aqui, então, a gente está dizendo é 0, porque ele está fazendo a redução dimensional de eliminar a dependência na componente 3, então vai ficar demido a 3 axis, no fundo é o demido SA, ou esse cara aqui vai ficar aquele escalar. Aqui fica o D e aqui vai ficar esse AD3 que é o SC. Então acho que não tem nada de anormal aí, né? Então a gente for fazer isso aqui, então a gente vai produzir aqui. Quando eu fizer esse termo contraído com ele mesmo, né, no F3 em cima, vou fazer o seguinte, vamos trazer. Então esse cara aqui vai ficar, vamos botar assim, deixa eu substituir aqui. DMI, SA, menos G, FABC, ABB, SC. E depois eu vou botar DMI, SA, menos G, FABC, aí AMIB, isso aqui vai continuar, AMIB. A única diferença é que quando eu levantar esse índice 3, né, ele vai estar definindo o A3 em cima, mas o A3 em cima é menos o A3 embaixo, né? Então isso aqui vai ficar menos SC, então vai ficar mais SC, que aí eu vou subir para o índice 3, né? E aqui eu acho que é a mesma coisa, porque SA porque quando eu substituir, esse cara aqui era o 3, então quando eu estou levantando esse Mi3, né, com esse SA aqui, ele vem também com sinal negativo, porque eu vou dar DMI
né? Aí quando eu botar ele, está embaixo, F3, legal. E aí quando eu colocar ele em cima, né, esse 3 vai subir, então vai dar um. Então é isso mesmo. Então é menos DMI, esse Mi subiu o Mi daqui, né, que era DMI, F3. Então esse cara aqui. Eu acho que está certo, mas não está certo. Eu acho FMI, está certo, né? E aí ficou FMI3 com FMI3, F3Mi, né? Então FMI está aqui e aqui é o Mi, está certo. Então esse cara aqui, como tem esse sinal menos aqui, ele ganha um termo de Klein-Gordon usual. É importante porque o termo de Klein-Gordon só aparece com o termo de sinal negativo no caso dos gostos, né? Da lei concorda, né? Por causa da questão da métrica negativa. Mas aqui fica, então a gente vai ficar com o seguinte, então nós vamos ver. Então aqui tem como setor de Young Mills, então esse aqui é o Young, vai ser menos um quarto. O F linear. Então esse aqui é o Young Mills, né? 1 mais 2, é o normal, né? 1 mais 2. E se eu fosse começar a construir o Young Mills 1 mais 2, eu ia já construir baseado, né, no fato que não tem terceira componente. Mas se eu erro o Young Mills em 3 dimensões a partir do Young Mills em 4 dimensões, a gente vai produzir esse termo aqui, que é mais um meio, então vai aparecer um escalar real, né, que se transforma aqui na representação de junto de ISA. E depois nós vamos ter os termos, né, mistos, né? Vamos ter DISA, vamos ter o verbo público. Vamos ter o termo público, que vai ser mais, né? Então vamos ter DIS menos meio. Esse termo aqui. Então a gente tem menos meio de DI, menos meio de X, menos meio. Aí a gente vai ter FABC. AB. O outro eu acho que é igual, né? Parece igual. Né? Acho que é igualzinho. Vai ficar com o sinal lá, vai ficar com o sinal menos também, tá? Então, vai replicar a menos esse trivértice, né? Então, menos esse trivértice. E depois o quadrivértice, que vai ser menos um meio de G2. Aí a gente vai ter FABC, o primeiro vértice. Claro que a gente tem que ter cuidado, né? Seria melhor botar FABE. FABC, FABE. E aí a gente vai ter AIB. AIB, né? Só é um sinal de mais meio na frente do mais meio? É, porque tem o menos do. Ah, tá certo. Menos tá certo. Fico legal. E aí vem SCSE. Então aqui a gente já tem verso com 2 escalares, né? Então a gente não está truncando esses escalares. Aqui tem uma relação típica, se a gente pegar o grupo SN, né? No caso de SN, que é o normal que a gente em geral considera. Eu trouxe aqui essa relação, eu acho que tem essa relação para cá aqui. Depois, se vocês quiserem, eu tenho uns escritos aqui, com todos esses frutos e relações muito particulares de SON, relações úteis para SON, depois eu posso passar para você, que aí tem a discussão das representações, então, aqui a gente bota aqueles coeficientes de Casimir, Ótimo. então eu coletei tudo aqui. Tá, então isso aqui vai ser o seguinte, então, basta ter essa relação. Quando só tem um índice livre, é o número de cores vezes a delta, né? Mas com 2 tem que ter produto de delta. Produto de deltas e os Ds também, que eu acho que tem os Ds também. mas tem os Ds também.
porque tem sempre essa discussão dos Casemiro, tem F, A, D, E, F, C, D, eu tenho essa relação F, nesse caso aqui, inicial está esse vou dar uma relação que eu tenho aqui para não ter que ficar renomeando isso. F, A, D, E, F, C, D, E. Claro, eu vou poder transformar essa relação aqui, né? Essa aqui, né? Aquela lá, porque o Y está contraído é o A. Então eu posso trazer o A para cá e posso trazer o A para cá. BCA, DA. Só estou copiando a minha. Então isso aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, em qualquer representação, independentemente da representação, não tem aqueles operadores de Casimiro aqui. Tem umas relações que dependem da representação. Essa aqui é geral. Sendo para S o N, isso aqui é 2 sobre N. Aí aqui a gente vai ter delta de AC, delta de B, menos delta de AB, delta de BC. E aí agora vai começar, nós temos ter novos, que vão ser mais aqueles coeficientes D, né? Aquelas constantes D que dependem, que vêm do anticomutador. Totalmente simétricas, né? Oi? São os totalmente simétricos. São os totalmente simétricos. DBE menos D. Lembrando que esse aqui, né? Nas relações, deixa eu ver uma relação que eu vou colocar para vocês, que é essa relação. O anticomutador, se a gente pegar os geradores de SUN, né? Ela vem daqui, os anticomutadores de SUN, né? O comutador todo mundo lembra. Então, GA, GB, I, F, ABC, álgebra de nível do grupo S. Agora, o que não está na álgebra é o anticomutador, GA, então ele vai dar esse K, que vai depender da representação, já vamos dizer, delta AB, vezes a matriz de identidade naquela representação. Então pode ser a representação n-dimensional, pode ser a representação disjunta, pode ser a representação n sobre 2, e aí aqui vão aparecer os coeficientes D, A, B, C, que dependem também da representação GC, né? E aí esse K de R, né? Que na verdade esse D são essas constantes que aparecem aqui quando você pega o anticomutador dos geradores de SUN, ele não dá, no caso da álgebra de SU2, quando você pega o anticomutador de 2 carinhos, ele vai dar, o anticomutador dá delta, né? E daria só isso, vamos dizer, o anticomutador sigma, eles anticomutam, né? Sigma I, sigma J, vamos colocar assim. No caso do S2, sigma I, sigma J é zero, né? O anticomutador. Se o I for diferente de J, e se o I for igual, você dá simplesmente 2 vezes delta e J vezes a identidade, certo? Então, no caso do S2, isso não aparece, mas no caso do S3, se você pegar o anticomutador das matrizes Lambda e Gelman, vão aparecer coeficientes que não dão zero, que não dão a identidade, termos extras da identidade. Mas isso depende da representação. Se for na representação tridimensional de S3, porque o F não, o F é independente da representação. Qualquer representação que seja, né, matriz, no caso do S3, matrizes 3x3, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, o F é o mesmo, mas o D depende da representação. Então é isso que está dizendo. Nesse caso aqui, a gente está falando da representação adjunta e, deixa eu colocar aqui para vocês, se a gente quiser vou pagar isso aqui. Só uma dúvida, esse 2 sobre N, ele não pega os Ds não, né? Só não, pega pega, delta. os Ds só pega os delta. Os Ds estão livres. Deixa eu pagar isso aqui, só para mostrar uma coisa aqui. E aí, quando a gente pega, se eu pegar um traço dessa parte, a gente acaba mostrando que esse K de R, de repente aqui, pode ser relacionado a esse operador de Casimiro C2 de R sobre N2 menos 1, onde esse Casimiro aqui, C2 de R, é esse Casimiro que está aqui, esse C2, né? Na representação n-dimensional, se pegar a representação fundamental de SON, ele é N2 menos 1
sobre 2n. Ele é definido a partir dessa rede, ele é definido desse modo. Se eu pegar a soma dos geradores, se eu somar todos os geradores, GA, GA, isso aqui vai dar, esse operador vai dar esse vai dar identidade. Então, se eu fizer a soma, né, dos quadrados de todos os geradores, eu vou ganhar sempre a matriz da identidade naquela representação. E esse Casimir aqui, ele é isso, ele é dado pela soma dos geradores naquela representação. Então, é esse C2 que aparece naquela relação de anticomutação. E os DEIs, né? Eu coloquei isso aqui para vocês, tem muitas relações aqui que são intermediárias, que podem, por causa de função beta, dois grupos, por exemplo, vocês estão calculando dois grupos? Não muito, mas essas relações vão ser. Mas é o último que eu falo que é. Não, esse aqui é o último. Olha o Gustavo rindo de nervoso já. O próximo passo é um loop, depois vem dois. Beleza. Eu anotei tudo isso que eu sabia que eu ia precisar. Quando eu estava fazendo o curso PCD, tem um Físico do Report, que era um cara que ele veio da França, mas ele era de Madagascar. Um nome complicado. Mas ele fez um Físico do Report muito bom de PCD. E no apêndice ele dá todas essas relações de SOM. Eu fui lá atrás, peguei, vi algumas coisas. Narisson, Stefan Narisson. Como ele era, quando eu estava chegando na ciência, ele estava saindo do pós-doc. Aí logo estava saindo do ICTP, ele tinha feito o pós-doc no ICTP. Aí os dois, no segundo ano do nosso curso PCD, ele tinha lançado esse curso de porta, eu fiquei com tirar umas dúvidas com ele, teoria chinês, eu sempre me coleguinha chinês, e aí ele falou, olha, no apêndice eu coletei essas relações, então eu peguei isso aqui. Porque lá na França, né, tinha um grande mestre da teoria de grupos, né, que é o Henri Bacri. Não sei se vocês conhecem esse livro de teoria de grupos, muito bom assim, e ele trabalha essas relações todas. Quem quiser procurar esse livro, é um livro de teoria de grupos, é um livro teoria de grupos. Eu nunca adoro esse livro, eu nunca dou muito como referência, mas é um livro muito bom. Sobretudo quando ele fala de grupo de Lore, assim, como a carreira, esse livro de grupo. Não sei se está na internet, mas assim, a versão física é o livro. Bom, então voltando, aqui essa relação, então, aqui a gente pode escrever em função dos 6, dos deltas e dos 10, como está aqui, mas o que aparece aqui? Então vamos olhar o seguinte, né? O que o Yang Mills, em 3 dimensões, está me dando? Uma nova, está me dando um setor novo, um escalar, que aparece, né? Como apareceu na QED também, né? Na QED também aparece um escalar que a gente acaba podendo brincar. Mas apareceu esse escalar e apareceu esses vértices. SCSR. Bom, então o que a gente está falando aqui, vamos dar uma olhadinha nisso. Dimensão canônica, né? Então, aqui a dimensão é 3. Então, claro, tanto de Yang-Mills, né? Vamos chamar assim, o AMI pequeno, né? Ele vai ter dimensão também de massa a meio. Certo? O escalar também vai ter dimensão de massa a meio. Então, se a gente está olhando, as constantes de acoplamento, né, aqui a gente vai ter massa meio e 3 meios. Né? Então, massa aqui, 3 meios, massa meio com 3 meios. 3 meios no meio dá 2, 2 no meio vai dar 5 meios. Então, eu estou precisando a dimensão do G é massa a meio também. Então, é como a carga elétrica. Que é de se esperar, porque Yang-Mills, né, como se é um caso, abeliano, né? Maxwell seria um caso particular de Yang-Mills, com todos os Fs iguais a zero. Então, a constante de acoplamento também se mantém. Então, a gente vê que tem renormalizabilidade. No caso de Chern-Simons, né, é mais forte. No caso de Chern-Simons, é finito. Então, Yang-Mills de Chern-Simons em 3 dimensões é uma teoria finita do mundo da teoria. Esse trabalho a gente fez com o Piquet e com o Oswald. Você conhece o Delcino, né? Foi na época que o Oswald estava fazendo doutorado, a gente tinha estudado finitude de Chern-Simons em 3 dimensões. Agora, aqui, o Yang-Mills normalmente é super normalizado. Então, o que a gente está dizendo? Esse escalar que a gente aí aqui fica uma questão assim, tem um remendo que a gente vai fazer, né? E o que a gente está obtendo aqui? Esses vértices tradicionais, quer dizer, o trivértice de Yang-Mills está aqui, só que agora são 2 escalares nesse campo de Yang-Mills. Então, esse escalar ele se comporta exatamente como um campo carregado, como se fosse, por exemplo, o caso do Fermi, né? Se barrado, né?
eu tenho dois escalares, eu tenho psi barrado, psi barrado, gama mi, gerador GA, psi versus de Yang-Mills, né? Com os términos carregados. Aqui, esse escalar, ele está carregado, só que ele é neutro do ponto de vista, ele é real, ele é neutro do ponto de vista eletromagnético, mas ele tem carga de Yang-Mills, porque está na representação adjunta. Então, esse termo aqui é um termo, vamos dizer assim, tipo, como se fosse um campo de matéria, né? Esse SA aí, tá? E a gente pode botar discutir a transformação infinitesimal do campo de Gauge, né? Com 4 dimensões, é isso aqui. Menos F, A, B, C, né? Ômega, quando você vai, o campo de A, Mi, ômega B, A, Mi, C, isso? E menos DI, ômega A. É a transformação típica de Yang-Mills, né? Infinitesimal. Então, se eu pegar a componente 3, esse termo aqui desaparece. Então, o campo S3, ele se transforma como se fosse um campo de matéria. Ele não traz a noção de Gauge. O termo D3 para todas as derivadas em relação à coordenada 3, elas são colocadas na redução dimensional. Então, a transformação da componente aqui A3A, ela vai botar aqui A3C, que é o S3, que é o SC. Então, o campo S está na representação adjunta e ele não se transforma como um campo de Gauge, ele se transforma como um campo de matéria, como se fosse esse campo de matéria, né, carregado aqui, e vamos ter, aí aqui seria o quadro inverso também da matéria, vamos colocar assim. Então, a pergunta que a gente se faz é, esse campo, tendo dimensão de massa meia, eu posso introduzir eu herdo esse escalar de 4 dimensões. Mas quando eu chego em 3 dimensões, se eu colocar esse termo aqui é uma invariante de Gauge, que está na representação adjunta, né? Eu posso escrever esse termo aqui como se fosse um traço, né, de SS, né? Que é o traço dos geradores. Então, está na representação adjunta. Então, eu poderia pegar esse termo SA, colocar o quadrado, gerar um termo quartico, e esse termo quartico aqui teria uma constante de acoplamento que tem dimensão dele. Ela vai ser, esse aqui é massa a meio, não tem dimensão de massa. Né? Acho que é massa, né? Porque esse cara é meio, então dá 1 ao quadrado, então aqui vai ter a dimensão de massa 2, e depois eu posso colocar um termo, poderia ser pela constante de acoplamento, acoplamento psi, SA, né? A terceira potência, porque isso aqui daria massa terceira, e isso aqui daria adimensional. Então, esse acoplamento sexto do escalar sexto, ele é renormalizado, quer dizer, ele não dá constante acoplamento de dimensão. Ele é um acoplamento renormalizado em 3 dimensões. Então, o que a gente poderia pensar é, já que a teoria me dá, então eu herdo esses campos escalares, né, nas 4 dimensões. E ele chega em 3 dimensões com a dimensão canônica correta, boa, de massa meio. Se eu for fazer, vamos dizer, correções quânticas, então vamos dizer, eu não coloco esses termos aqui agora. Mas se a gente for estudar a renormalizabilidade, a invariância de Gauge, né, que a gente sabe que quando a gente vai calcular a renormalizabilidade dos contratermos, né, se a gente for fazer, então, exercício aí para aula do tipo, né? Fazer o Power Down do Yang-Mills em 3 dimensões, né? E aí, lembrando desses termos aqui, então eu vou fazer propagador do S, o S é sem massa, né? Propagador do S, que vai ser 1 sobre K2. Vamos ver, a gente pode fazer trivértice, vamos ter, né? Vai ser a mesma coisa, vai ser 2 vezes o número, não, nesse caso é uma vez. Então eu tenho para cada linha interna um D3K e um propagador. Propagadores são todos quadrados, né? Então eu vou ter número de linhas internas do campo de Gauge. Depois vou ter o número de linhas internas de escalar S. Depois eu vou ter fatores de derivada, né? Uma derivada para cada trivértice. Vou chamar aqui de trivértice, chamar o vértice 3. Bom, eu tenho diferentes tipos de vértice, vou colocar assim. Tem o vértice AAA, então, ele tem uma derivada, o vértice AAA, né? Sai daqui, né? Então, FABC, DI,
ali, né? É o trivértice. FABC, DI, AIA, AIB, AIC, né? Então, trivértice de amigos, né? Vamos botar assim. O trivértice, vamos botar assim, trivértice do A. Depois, nós temos o trivértice com 2 S no A, mais o trivértice, vamos botar assim, DA, vou botar um negócio A. Esse aqui é o trivértice de amigos, né? Esse aqui é o trivértice do escalar. Então, é A, S, S. Traz uma derivada. Cada trivértice traz uma derivada, né? Mas o quadrivértice não tem derivada. E aí depois, tudo sempre, menos 4, né? Cada menos 3, menos 1. Então a gente já está mais ou menos com a estrutura do programa. Depois é só pegar as relações topológicas. 2 vezes o número de linhas internas de A, mais o número de linhas internas de A, eu vou estar contando o número de vértices compartilhados que aparecem nos vértices. Então eu tenho, aonde é que eu tenho A? Eu tenho 2 A's, com 3 A's no trivértice. Mas, mestre, teria que levar em conta também o quadrivértice de A e o quadrivértice com 2 A's e 2 S's, né? Depois, mas aqui ali não, porque ele não tem derivada. Não, aqui está falando dos derivativos. Isso, perfeito. Porque é só os derivativos, porque é só o que vai jogar momento, né? Não, agora claro. aqui sim, aqui a gente vai ver, então, número de A's, então os A's eles aparecem, então a gente colocou assim, tem, vai aparecer, é o trivértice, o trivértice de A's, vou ter um quadrivértice de A's, 4 A's aparecendo nesse vértice aqui, A. Então, isso aqui é só no setor de amigos. Agora, no setor do S, né, eu vou ter um A aparecendo no vértice A, S, S, isso? E 2 A's aparecendo no vértice A, S, S. Então, isso você já ligaria a relação que me permitiria eliminar isso aqui em função dos vértices. Depois, a mesma coisa do escalar S, né? Algumas vezes, linhas externas, linhas externas. Então, os vértices S estão todos ali. Então, eu vou ter 2 vezes A, S, S, 2 S comparecendo nesse vértice e 2 S comparecendo no A, S, S. E aí, sem levar em conta o potencial que vai surgir. Né? Isso, no PowerPoint trilevel, exatamente. Isso é só uma redução dimensional pura e simples, né? Porque é tudo que acho que está né? A gente contabilizou os propagadores, esse sistema, os derivados, os vértices derivativos, né? 3 A's com uma derivada, esse A, 2S com uma derivada, e depois as funções do delta de tirar. Aí agora a gente vai usar as relações topológicas e vai eliminar, né, os IAs, né? Então a gente vai só contar o que vai acontecer, o IA que vai ficar. Eu posso pegar isso aqui, vamos dividir por 2, vai ficar 1 meio aqui, 3 meios aqui, 2 aqui, 1 meio aqui e 1 aqui. E aqui é a mesma coisa, o IS, né? Dividir por 2, vai ficar 1 meio aqui, aqui fica 1 e aqui fica 1. Então, quando a gente jogar tudo ali, então vai ficar virar, vai ficar 3 meios, menos 1 meio de A. Isso aqui eu estou substituindo o IA, né? Menos 1 meio de A, mais 3 meios de A. Mais 2 vezes de 1, 2, 3, 4. Mais 1 meio. Depois, menos o meio do número de linhas externas S, mais D, SS, né? Mais D, SS e menos 3D, mais 3, menos o número de 3, menos o número de linhas externas do A, menos o número de linhas externas do A. Vamos contar agora os vértices, né? Então eu tenho esse vértice aqui. Deixa eu somar aqui os outros. Quais? Depois do IS. Onde é que eu vou aqui?
Na primeira tem aqui, ó, IA mais IS, tem mais B. As injeções de momento, os vértices têm injeção de momento. Esqueci de pegar. Tem razão, JP, está certo. Esqueci de colocar, apagar isso aqui. Eu esqueci de colocar, exatamente. Eu fiz essas substituições aqui, mas tinha esquecido desses fatores de momento. Obrigado. Então tem mais D. S, né? Mais S. Exato. E aí depois menos, mais 3D. Tchau, está dando para ler aqui embaixo. Sim. Vai cortar Menos 3D mais 3. Menos 3D mais 3. Então vamos ver como é que ficaram esses 3 tá? Então isso aqui depende dos vértices. Vamos contar agora os vértices. Então, 3 vértices, né? Eu tenho 3 meios aqui e tenho esse 1 aqui, né? Então aqui vai ficar 4, vai ficar 5 meios, né? Então, se eu somar esse cara aqui com esse cara aqui, vai ficar 5 meios do vértice com 3 A's. Não é isso? 3 meios com esse cara aqui, esse vértice aqui. Agora o vértice com 4 A's. Vértice com 4 A's eu tenho esse fator 2, né? Só 2, né? Com 4 A's é só isso. 1, 2, 3, 4. Esse aqui está 4 A's. Depois a ASS. Então a ASS aqui eu tenho 3 meios também, né? Tem uma na frente. Aonde? Aí o penúltimo termo. Acho que esse não. Aqui eu somei, né? Com 3 meios, né? Então dá 5 meios, tá certo. Depois esse ASS, então beleza. ASS aqui tem 1, ASS aqui tem 2 e ASS aqui tem 1 meio. Então vai ficar 2 mais 1 meio, vai ficar 5 meios, né? Mais 5 meios do vértice ASS. Então esse aqui, tem ASS, a bagunça danada, mas está com ASS. Então, ver se eu não esqueci de nada. Então, esse com esse dá 2, 2 mais 1 meio, 5 meios. E depois o vértice que ficaram faltando, né? O vértice é o ASS. Vai aparecer como um fator do 2, né? Mais 2, vértice de ASS. E aí agora, o número total de vértices aqui, se eu for escrever. Aí só para fazer uma cuidado, eu escrevi um A só. Aonde? Aqui? É. Tá. 2. Não é errado. ASS. Perdão, pessoal que está assistindo de longe, porque o quadro está bagunçado, né? Mas dá um stop e ver. Mas o pessoal está me corrigindo. Então vamos lá. Esse V aqui é o número total de vértices. Então vai ser V 3 A's mais V 4 A's mais V ASS mais V ASS, né? Então quando eu somar o número total de vértices, eu vou ter aqui menos 3 V menos 3 V 4 A's menos 3 VASS e menos 3 VASSS, né? Esse cara aqui, então ninguém supera o menos 3, vai sobrar sempre o número de vértices negativo, vai sobrar sempre o fator, né? Quando eu fizer os cálculos, substituir pela soma dos vértices, esse aqui vai aparecer com o fator menos meio, esse aqui vai aparecer com o fator menos 1, esse aqui vai aparecer com menos meio, e esse aqui vai aparecer com menos 1. Então eu vou ter sempre o número de vértices com sinal negativo, então mostrando que é super normalizado. Então, a pergunta é, se eu calcular, ela é super renormalizável, mas aí, como depende do número de vértices, em geral, aí eu estou falando assim, estudômetro, né? Em geral, quando a teoria é super renormalizável, depois de 2 grupos é difícil aparecer mais infinito. Se fosse infinito, quer dizer, quando a teoria é super renormalizada, não significa que não tem infinito. Tem infinito, mas os infinitos param, às vezes param a 2 grupos. 2 grupos já não tem mais infinito, tem infinito só um grupo, né? É o que acontece com a teoria Lambda-6, em 3 dimensões. Então, quando a gente fizer cálculo de correção radiativa, a pergunta é, um vértice, um gráfico, por exemplo, com 4 linhas externas de S, né? Ele está aqui. Se eu colocar 4 linhas externas de S, eu vou ter 3 membros, né? Um vértice exclusivamente com S. Então, se eu tiver algo que só tenha só tenha S, né? Eu não vou ter esse fator aqui, não tem linhas externas de S, só linhas externas de S. Então eu tenho
3 menos, vamos pegar 4 menos 2, 2. Então, 3 menos 2, vou pegar 4 linhas externas de S. Um vértice do tipo assim. Função de gringo de 4 S externas. Então, esse cara contribui com o fator menos 2, 3 menos 2, 1. Então, vai sobrar um sim. Só esse cara aqui é 0, não tem linhas externas de A. E aí, eu tenho que ver, quando eu for montar um gráfico, um número com S, então, diversos que podem contribuir. Eu posso ter 2 S e 2 A's, por exemplo, um gráfico desse tipo. Pode ser 2 S, aí tem esse propagador aqui, esse vértice aqui, ASS, vai formar um loop, né? Só com linhas externas de A. Posso também formar um gráfico desse tipo assim, vamos ver assim, um S aqui, vamos botar assim, algo desse tipo. Um S, outro S. Posso botar aqui um verbo assim, algo assim. Assim, por exemplo. Então, você está dando 4 S, né? Então, eu posso fazer o seguinte exame, né? O seguinte análise. Se eu quiser construir todos os gráficos, todas as funções de grid, um loop só, com 4 termas externas de S, né? Então, eu vou ter esse gráfico, por exemplo, em 3 dimensões. Isso aqui é 1 sobre K2, isso aqui é 1 sobre K2, isso aí é 1 sobre K2. Então, você tem 1 sobre K6 de denominador. Porém, aqui tem uma derivada. E aqui tem outra derivada. Então, já fica 1 sobre K4. Esse cara aqui não tem derivada. Então, esse gráfico aqui provavelmente está dando já finito, né? Esse aqui pensar assim, né? Eu tenho esse carinha aqui. Então, aqui eu tenho esse vértice aqui é S. Então, esse vértice aqui é S, eu tenho esse vértice, S, não tenho, tem 2 S com 4. Então, esse vértice é proibido. Vamos dizer assim, ele tem algumas S, por exemplo, S, 2 S e 1 A. Esse vértice aqui é possível, né? 2 S e 1 A, 2 S e 1 A, e aqui eu posso colocar esse aqui. Então, eu tenho 4 termas externas de S. Esse gráfico aqui, então, vai ter 1 sobre K2, 1 sobre K2, 1 sobre K2. Então, 1 sobre K6 de propagador. Aí aqui vem uma derivada, outra derivada. Então, já fica 1 sobre K4. Esse aqui não tem. Então, é D3 sobre K4. Esse gráfico é finito. Agora, se eu pegar esse gráfico aqui eu tenho 2 S, 2 S, então, 2 A's e 1 S não tem. Então, esse vértice aqui. Agora, vamos ver alguma coisa que eu possa construir com 2 S. 2 A's. Então, esse vértice aqui, 2 S, 2 A's. Então, esse gráfico. Então, esse aqui não tem. Então, esse aqui é 1 sobre K2, 1 sobre K2. Então, D3 sobre K4. Então, de novo, esse gráfico aqui também está dando finito. Eu queria ver se tem algum gráfico algum, né? Com 4 termos externos. Talvez, se eu fizer aquele bombom que você escreveu, só com o trivértice com glue, talvez. Duas pernas externas se encontrando no vértice, liga com o glue. O glue sempre interno, né? Eu tenho só pernas externas. Então, vamos dizer, se eu tiver alguma coisa assim, esse aqui, né? Essa, fundas assim. Alguma coisa assim. Isso. Aí liga com o glue, faz um loop de glue, talvez, usando trivértice. Uma linha reta. Mas aí esse gráfico não é primitivamente divergente. Não, mas aí fazer agora um loop um loop de glue aí um loop aqui ou aqui? Isso, um loop, e aí ligar agora mais um glue. Mas aí eu disse. E aí duas pernas externas. Mas esse aí não é tá falando, mas são um PI, isso quer dizer. Perfeito. Já tem razão. Então, só, então eu comecei isso para a gente perder o nosso tempo. Tentar achar um que seja divergente. Ver se vocês conseguem produzir, desenhar um gráfico que vai, né, com 4 linhas externas de S, 100 linhas externas de A, e com, claro, a um loop, né, propagador que seja de A com A ou de S com S, e que dê divergente. Porque a minha questão é a seguinte: se nós conseguimos produzir, quer dizer, a teoria super renormalizável, ela funciona assim. A gente renormaliza até onde precisa, onde tem infinito. Se for a 2 grupos, eu vou até 12, daí para frente eu não preciso mais renormalizar. Mas aí, de qualquer maneira, eu gero algum termo, alguma correção radioativa. A pergunta é: a invariância de Gauge me permite acrescentar a esse S lagrangiano reduzido esse termo aqui, tanto ao quadrado
não só invariância de gauge, invariância de gauge mais, né, a renormalizabilidade. Então, isso aqui me dá uma constante de acoplamento com dimensão de massa, e isso aqui me dá uma constante de acoplamento com dimensão adimensional, sem dimensão. Então, esses vértices aqui, eles seriam vértices gauge variantes e, ao mesmo tempo, renormalizados, ou esse aqui super renormalizado. Então, a pergunta é, dois pontos de vista. Ou eu, por decreto, digo, bom, já que eu tenho um campo escalar, a teoria de 4 dimensões me joga para o espectro, em 3 dimensões, um escalar na representação de junta, e eu posso, e a dimensão canônica sai certinha nele, eu posso dizer, para completar, fazer, vamos dizer assim, o que a gente chama de completeza, ultraviolet completion, né? Completar em todos os vértices possíveis, renormalizados e gauge variantes, eu posso jogar esses vértices aqui. Não quebro invariância de gauge, não. E mantenho esse vértice aqui é renormalizado. Esses aqui são super renormalizados. Essa constante de acoplamento aqui apareceria sem dimensão nenhuma. Olha, seria renormalizado. Agora, a questão é, se eu gerar por a um loop, ou a 2 loops, a um infinito, dessa forma, eu jogo o contratermo, e aí eu digo, a tri-level, eu já posso colocar esses termos, porque já vão aparecer como correção radioativa, né? De qualquer forma, finito ou não, esses termos aqui podem ser gerados. Então eu diria, do meu ponto de vista, né, que eu submeto aos juízos de vocês, de quem está assistindo, é que nada me impediria de, quando eu vou fazer a Young Mills em 3 dimensões, a partir de 4 dimensões, se eu não truncar o setor dos escalares, já esse setor aqui presente, eu teria liberdade de acrescentar, né, mais esses termos aqui, SA ao quadrado, ou SA ao quadrado, e SA, claro, as devidas constantes de acoplamento, SA, etc. E aí, com isso, eu poderia perguntar, eu agora tenho um grupo de escalares, um multiplete de escalares da representação de junta, que estão dando um potencial aqui, né? Então, o potencial que eu teria, né, seria, como a gente faz aqui, perfeito. Eu não tenho tempo de massa, claro, mas eu teria geralmente quando a gente faz a quebra espontânea de simetria, o que a gente joga? A gente joga um termo, né, que é quadrático do campo e o termo que é quádrico do campo. O termo, então a gente sempre usa aquele argumento, que esse termo aqui tem que ser, essa constante de acoplamento tem que ser positiva, esse aqui é negativo, e aí a gente gera gráfico da quebra espontânea de simetria. Aqui eu não tenho isso, mas eu tenho esse termo. Mas eu posso pegar essa constante de acoplamento negativa e essa positiva. Então, a pergunta é, eu posso, em princípio, gerar valores esperados no vácuo não triviais às custas dessa constante de acoplamento aqui. E aí isso aqui me diria que um ponto de vista que é, se a gente adota esse escalar e leva a sério esse escalar em 3 dimensões, nada me impede de acrescentar esses termos aqui. E aí, acrescentando esses termos aqui, dependendo das relações entre as constantes de acoplamento, eu posso gerar um valor esperado no vácuo não nulo para esse S. E aí, gerando um valor esperado não nulo no vácuo para esse S, aquele acoplamento que é 2 A's, né? 2 S, né? A partir dos valores esperados desse cara aqui, eu posso gerar um termo tipo troca, né? Gauge unitário. Então essa aqui seria uma manifestação possível, né, de um Young Mills reduzido de 4 para 3. Então, por que a gente está chamando a atenção disso? Porque quando a gente reduz Young Mills, como a gente vai ver na próxima aula, vamos pegar Young Mills em 10 dimensões. E aí a gente reduz Young Mills supersimétrico, 10 dimensões, e a gente reduz para 4 dimensões, e aí a gente vai ganhar um setor de escalares, né? E esses escalares podem quebrar a simetria, não só a supersimetria, mas podem quebrar a simetria de Isso aí o Salan estudou com os traços de 81, 82. Eles estudaram isso e mostraram que a gente pode, né, quer dizer, quando faz a redução de Young Mills de 10 dimensões para 4 e gera um super Young Mills para 4, esses escalares eles podem tomar valores esperados no quarto de tal maneira a quebrar a supersimetria e quebrar a invariância de gauge também, né? Quer dizer, não totalmente, mas reduzir o grupo de gauge e eliminando as divergências infravermelhas. Eu vou trazer a referência para vocês na próxima aula. Isso aí, o Salan apresentou
no obituário do Dirac. Em 84, quando teve uma Cambridge, né, depois que o Dirac morreu, acho que está por janeiro ou fevereiro, em abril eles fizeram uma celebração e o Salan apresentou esse seminário com esse resultado de como a Super Young News, na redução dimensional, ela pode trabalhar para ela mesma resolver os problemas infravermelhos típicos de uma teoria de atividade. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu queria agora só falar uma última coisa, que é o setor fermiônico, né? Eu acho que é importante também chamar a atenção. Quando a gente reduz Young News, ou um campo de gate, a gente gera um escalar. Então, sai um escalar que eu posso truncar ou não. Mas sai um escalar, no caso abeliano, sai um escalar invariante de gate, né? Porque a transformação de gate em 4 dimensões é um DI alfa, né? Então, a terceira componente, o A3, né? Ele fica invariante de gate, porque D3 do alfa é zero. Então, o escalar que sai abeliano, ele é invariante de gate. E no caso não abeliano, o escalar que sai, que vem, ele é covariante de gate. Ele se transforma corretamente na representação de junto. Ele não tem um caráter de campo de calibre, né? Quando a gente vai olhar os férmions, né? Vamos pegar um férmion em 4 dimensões, vou pegar o nosso férmion de 4 dimensões, vou pegar um férmion de Dirac tradicional em 4 dimensões. Ele tem as 4 componentes dele, psi1, psi2, né? psi3, psi4. Dependendo da representação, se eu estiver trabalhando a representação de Weyl, então esses dois férmions aqui de si formam Weyl, estão na representação meio zero, e isso na representação zero meio. Então isso aqui é left, isso aqui é right, né? Na representação de Weyl. Mas uma representação genérica de Dirac, de Majorana não. Vamos tomar a seguinte representação das matrizes gama μ. Então vamos pegar a matriz gama zero, seria, vamos pegar essa representação, matriz de tal de sigma y zero menos sigma y. Então é uma puramente imaginária. A matriz gama 1, vou pegar I sigma x, 0, 0, menos I sigma x. Essa matriz aqui é puramente imaginária, sim. Tem quadrado igual a menos 1, sim. Anticomuta com essa tem quadrado 1, essa tem quadrado menos 1. Elas anticomutam entre si. Por um bom caminho. Vamos pegar a matriz gama 2 como sendo I sigma z, 0, 0, menos I sigma z. Mesma coisa. Essas três matrizes aqui estão fechando com a álgebra do Clifford bonitinho. Então, por quê? Gama ni, isso dá 1 mais 2, né? Gama mi, está dando 2 vezes eta mi vezes a identidade. Nesse caso ainda é 4. Vamos por qualquer coisa mais. Depois eu posso pegar a matriz gama 3, né? Que são uma matriz que tem quadrado igual a menos 1 e que tem que anticomutar com essa. Então, acho que essa matriz aqui pode para essa identidade e essa identidade. Se eu pegar essa matriz ao quadrado, ela dá menos 1. E uma matriz com essa estrutura, se eu pegar uma matriz diagonal assim, A, 0, 0, menos A, e multiplicar por uma matriz assim, 0, identidade. Identidade 0. Se você fizer o produto, né, dessa ordem, vai ficar 0, A, menos A, 0. Se você fizer o produto na ordem trocada, vai ficar 0, menos A, 0. Então, uma matriz com essa estrutura sempre anticomuta com essa. Então, essa matriz aqui tem quadrado menos 1 e ela anticomuta com todas as outras. Então, eu fechei uma álgebra de Clifford de 4 dimensões. No fundo, aqui eu estou mostrando que posso até fazer isso. Só que é uma representação puramente imaginária. Então, essa é a representação de Majorana. Então, isso aqui seria uma representação de Majorana das matrizes gama. Por que essa representação pode ser interessante para nós? Quando eu for para 3 dimensões, os férmions têm 2 componentes. Então, esse férmion aqui é muito abundante para 3 dimensões. Mas, se eu fizer transformações de Lorentz em 1 mais 2, transformações de Lorentz que envolvam gama 0 e gama 2, nós sabemos o seguinte, que qualquer que seja o espaço-tempo, os geradores das rotações, né, do grupo de Lorentz, qualquer espaço-tempo. Os geradores das rotações do grupo de Lorentz, eles são sempre dados apenas com o fator π sobre 4 pelo comutador das matrizes gama. Então, o comutador das matrizes gama vão me dar os geradores das rotações. Eu tenho
tanto as matrizes gama quanto são as dimensões do espaço-tempo. Então, eu tenho esse objeto aqui é assimétrico. Então, eu tenho D menos 1 sobre 2 matrizes sigma, computadas dessa forma aqui. E o número de geradores do grupo de rotações em D dimensões é D menos 1 sobre 2. E aí, se eu pegar a álgebra de Clifford das matrizes gama e comparar com a álgebra de Lie das matrizes sigma, quer dizer, a álgebra de Lie das matrizes gama é essa, né? Então, essa. Se eu pegar agora se eu pegar geradores compostos dessa maneira e calcular o comutador dele, vai dar sempre assim, θ vezes sigma mais zeta vezes sigma menos zeta vezes sigma. Vou mostrar o que significa isso, né? É quando dessa aqui, a mini sigma. Então fica eta mi rho sigma mi sigma mais eta mi sigma eta mi rho. Depois menos eta mi sigma sigma mi rho menos eta mi rho sigma mi sigma. Ou seja, se eu pegar matrizes sigma, que sejam comutadores das matrizes gama, que sejam as relações de anticomutação entre as matrizes gama, e aí computar o comutador entre essas matrizes sigma assim construídas, eu vou ter isso aqui, mas isso aqui é a álgebra de Lie, que é só B. E isso aqui é a álgebra de Clifford de D dimensões. Então, a gente sempre mostra que os geradores das rotações do espaço exteriorial, eles são sempre dados pelos computadores, né, entre as matrizes gama daquele espaço. Então, fica claro que a gente conecta dessa forma, né, o setor exteriorial com o setor de rotações. Porque, por isso, esses tenores podem sempre dar uma representação irredutível do grupo de rotações de um certo espaço-tempo. Então, dessa relação. Bom, é só fazer o cálculo linear. Bom, aqui. Então, se eu estiver fazendo rotações no espaço 1 mais 2, vão ser essas matrizes aqui. Então, tem um boost ao longo do eixo do X. Então, eu vou pegar o gerador, vai ser gama 0, gama 1. Boost ao longo do eixo do Z, gama 0, gama 2. Uma rotação no plano XY, gama 1 e gama 2. Todos esses computadores dão diagonais. Então, se eu pegar qualquer gerador do grupo de Lorentz, SO 1, 2, pegar esses geradores, né, sigma e sigma, agora estou falando de 1 mais 2 deles, então vou ter chapéuzinho, sigma 01, sigma 02 e sigma 2. Sigma 2 é o gerador da rotação do plano, em torno do eixo zero. A única rotação que eu posso fazer é essa do plano. Esses geradores, né, eles têm forma diagonal. A gente vê sempre essa forma assim, 0, 0, e aí aqui um sigma e aqui outro sigma, né, um sigma limpo. Então, esses dois espinores aqui, esses espinores de 4 dimensões, se eu for olhar ele do ponto de vista de 3 dimensões, esse espinor aqui, ele sofre uma rotação de Lorentz independente desse. A rotação de Lorentz vai mexer o 1, 2 separado do 3, 4. Então, o fermo de 3, de 4 dimensões, é como se eu fizesse assim, o campo de Dirac, o espinor de Dirac, em 1 mais 3, né, ele se decompõe em dois espinores de Dirac. Se decompõe em C1 e C2, soma direta, C3 e C4. Então, um vértice se desdobra em dois términos, né? E aí, claro, eu vou estudar o acoplamento eletromagnético, o acoplamento de G. G, Si barrado, gama mi, Si, a mi. A escola que estuda grafeno com relação de Lorentz e tudo mais, eles tentam mapear e eles fazem um caminho contrário deles. Eles pegam dois espinhores dimensionais e a partir de uma soma direta deles ele faz esse mapa ao contrário. Exatamente. Para usar tudo que a gente sabe. Isso, exatamente. Porque pega a rede A e a rede B, as duas redes do grafeno, e coloca um ferro numa rede, outro ferro em outra rede, junto uma representação que é uma soma direta. Uma representação redutiva, é isso mesmo. Então, esse acoplamento aqui, né, então, esse barrado, então a gente vai pegar. Então, eu estou fazendo isso aqui em 4 dimensões. Então, é claro, quando eu for, né, então eu vou reduzir, vai ficar gama 0 a 0, gama mi. Então, esse acoplamento dele vai ser reduzido.
psi barrado, gama mi, psi a mi, mais G, psi barrado, gama 3, psi a 3. Então, a gente vai gerar um acoplamento tipo do cálculo. A gente acopla o escalar, né, com esse bilinear terminônico aqui. A matriz gama 3 eu sei quem é, né, então sei quem é. Então, e aí a gente vai ver o seguinte, esse psi barrado, né, ele vai ter esse gama 0, que a gente apagou, né, é o gama 0, que é o sigma y 0 menos sigma y, porque é uma matriz diagonal com essa matriz aqui. Então eu vou ter alguma coisa assim, sigma 0, 0 menos sigma, vezes, aqui vai ter 0, identidade 0. Então quando eu fizer isso aqui, essa matriz aqui vai dar off diagonal, esse produto. Então, esse psi barrado, esse gama 0 que estava amarrado de gerar, com esse gama 3, vai me dar uma matriz fora da diagonal. E aí eu vou gerar um acoplamento desses dois termos. Então, o acoplamento de gauge, né, o acoplamento de gauge, ele vai manter a diagonalidade. Porque esse cara aqui é gama 0. Esse cara aqui é gama 0, gama 1, gama 2. Então vai ficar tudo na diagonal. Então, o acoplamento de gauge, ele desacopla os dois termos. Esse termo se acopla separadamente desse, é um campo de gauge. Mas o acoplamento de Yukawa, ele mistura, né, esses dois acoplamentos aqui. Porque a matriz que vai aparecer aqui, que acopla com o S, ela vai ter um gama 0, que é diagonal. Mas vai ter um gama 3, que é off diagonal. E aí esse produto que vai aparecer aqui vai ser off diagonal. Então vai misturar esse término, esse estudor com esse estudor acoplando isso aqui. Então o acoplamento escalar, ele quebra essa viralidade, digamos assim, ele mistura esses dois termos. Então, se nós não truncarmos a terceira componente, não matarmos o escalar, não vamos matar o escalar, eu posso matar esse acoplamento se por acaso eu truncar um desses termos aqui. Eu poderia dizer assim, não, então eu posso alterar, porque o que é aquele em 3 dimensões? Se eu esqueço 4 dimensões e começo a minha vida, eu sou uma formiguinha eterna, só vivo no espaço-tempo 1 mais 2, então, para mim, o fermo já nasce bidimensional. Então, eu só conheço a álgebra multiplico em 2D, 2 dimensões quadradas. Só conheço o grupo SO2. Então, a minha vida é com estudores de 2 componentes. Então, aí eu não tenho 2 fermos. Mas quando eu faço a redução dimensional, eu herdo um fermo a mais. E aí, ou eu trunco um deles e mantenho, não, eu quero fazer a QD transicional com um fermo só 8. Não, eu vou receber tudo de herança das 4 dimensões e mantenho os 2 fermos. E aí a gente ganha essa limpeza que pode apretar o caso do grafeno, por exemplo. Certo? Então, eu só queria chamar a atenção disso, porque, aí claro, Young Mills, então, né, ele vai fazer esse papel. Ele vai manter essa estrutura diagonal. Ele não mete os 2 termos que saem de 4 dimensões, eles chegam em 3 dimensões separados. Em 4 dimensões, não. Em 4 dimensões, eles estão misturados. Por quê? Porque as transformações de lógica em 4 dimensões envolvem isso. Então, gama 0 com gama 3 dá off diagonal. Gama 1 com gama 3 e gama 2 com gama 3 vai dar off diagonal. Então, essa representação fermiônica, ela é irredutível do ponto de vista do grupo de Lorentz SO com 3. Porém, ela é redutível do ponto de vista do grupo de Lorentz SO com 2. Então, eu tenho 2 termos, assim, 2 representações fermiônicas independentes, e aí podem, como você falou, lembrou bem do caso do grafeno, representar os 2 termos da rede, né, da rede A e da rede para formar os hexágonos, certo? Então, isso que eu queria chamar a atenção. E aí, fica também com proposta aí para a lista de exercícios do livro, para a próxima aula, né? Se você quiser, alguém de vocês quiser desenhar, né, fazer esses joguinhos de noite, não tem nada para fazer, para dar sono, né? Em vez de montar carneirinho, monta gráfico do pai, né? E até paciência, né? Às vezes vai dormir, a gente acaba contando carneirinho, né? Em casa como você faz. Eu estou brincando de boneca com a Margarida, eu estou criança, né? Acaba brincando de boneca com as crianças. Então, vamos contar carneirinho, então vamos desenhar um gráfico do pai, né? Você que ia lá no carro, você estava indo dormir e ele estava no computador discutindo comigo. O Felipe já tinha pedido para a gente fazer um, né? Oi? Ele deu um dever de casa. Tem. Mas você deu dever de casa? Mas não era com isso, mas já tinha. Com gráfico. Então, para fazer gráfico. Para fazer gráfico da som. É um bom exercício noturno, né? Então tá certo, pessoal. A gente fica por aqui e a próxima vez, então,
eu vou fazer Yang-Mills, super Yang-Mills em 10 dimensões, que é simples, sistema, é simplíssimo. É muito mais simples. É mais complicado em 4. É simples, já? Uma pergunta. E se eu tivesse um caso, né, que eu quisesse reduzir dimensionalmente entre a matriz gama 5 e gama 5? Em 3 dimensões não tem gama 5, tá? Mas o que você pode fazer, a gente pegar aqui. O que é a matriz gama 5, né? Para nós, né? Boa pergunta, claro. Gama 5, né, em 3 dimensões é I, gama 0, I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Quando é naquela representação de Majorana, gama 0, esse produto aqui é totalmente diagonal. E esse produto aqui é fora da diagonal. Então a matriz gama 5, nessa representação, ela vai ter essa estrutura assim, ela vai ser 0, uma matriz aqui, outra matriz aqui e 0, né? Porque essas três aqui, naquela representação, vai ficar sempre diagonal. Então esse produto aqui é diagonal, certamente. Esse produto aqui, essa é a off diagonal. Então o produto seria a matriz gama 5, o que é a matriz gama 5 nessa representação é off diagonal, né? Agora, nós não temos o conceito de quiralidade. Agora, o que você pode, porque vamos lembrar do seguinte, quando você define paridade em 3 dimensões, né? Deixa eu pensar aqui em 3 dimensões, quando a gente fala da paridade em 3 dimensões, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui a equação de geral, né? 3 dimensões. I, gama, mi, esqueci o H, I, gama, mi, D, I, menos N, psi igual a 0. Então isso aqui é I, gama 0, D0, mais I, gama 1, dx, mais I, gama 2, dy, menos N, psi igual a 0. Então, essa equação de gráfico. Se eu fizer uma transformação de paridade, né, T' igual a T, e aí a gente já sabe, transformação de paridade em 3 dimensões seria x' igual a menos x, mais y' igual a y. Né? Então, se eu fizer uma. E aí, claro, quando eu faço uma transformação de paridade no espaço-tempo, no espaço exteriorial, né, eu vou levar isso aqui como uma matriz psilinha, que vai ser uma matriz que vai representar a paridade vezes o psi. Então, isso aqui vai ficar gama 0, isso aqui é T0', isso aqui é menos T' x, isso aqui é T' y, isso aqui vai ser o psilinha que é T psi. Quando nós estamos em 3 e 4 dimensões, eu tenho um termo a mais, um DZ, né, mas aí todas essas coordenadas aqui mudam, menos 0. Então a minha matriz de paridade em 3 e 4 dimensões, 1 mais 3, acaba sendo a matriz gama 0, porque a única matriz que vai anticommutar com essas três aqui, que todas vão pegar sinal menos, e aí vai trocar o sinal. Se eu pegar agora em 3 dimensões, o que é a transformação de paridade? Vai ser uma matriz que vai trocar esse de sinal. Eu quero reconstruir a equação de Dirac, né? Então vai manter esse sinal aqui, vai trocar esse sinal aqui e vai manter esse sinal aqui. Então teria uma matriz que ela vai passar por aqui, ela vai comutar com gama 0, vai comutar com gama 2, vai passar direto, e vai anticomutar com esse, porque aí ela restitui esse sinal aqui de gama mi do mi. Então, essa é uma matriz que anticomuta com gama x. Então, se eu pegar a matriz gama 0, gama 2, essa matriz aqui, vamos dizer, se eu passar o gama 0 para cá ou para cá, ele vai anticomutar aqui, vai trocar o sinal. Se eu passar o gama 2 para cá, ele vai anticomutar. Então, a matriz de paridade em 2 dimensões, né, 1 mais 2, ela seria não mais o gama 0, ela seria algo como gama 0 ou gama 2. Né? Por que eu estou querendo ver isso? Porque gama 0 ou gama 2 vai dar automaticamente diagonal também. Então, a transformação de em 4 dimensões é só o gama 0. A transformação de paridade no espaço fermiônico. Por quê? Porque a matriz de paridade, a matriz que representa a paridade no espaço neural que vai rodar o espinor, ela tem que passar pelos 3 sinais menos, né, da reflexão, mas ela tem que computar como gama 0 para poder chegar e reconstituir a equação de Dirac original, que é tudo com sinal mais, né? Gama 0 D0, gama 1 D1, gama 2 D2, gama 3 D3. Então fica sendo só o gama 0. E em 3 dimensões eu tenho que trocar o sinal, ela tem que computar só com o gama x.
Então essa matriz aqui resolve o problema. Tem gama 0, gama 2, resolve o problema, porque ela anticommuta com o gama 1, né? O gama 1 passa pelo. Falando aqui, o gama 0, ela tem que commutar, ela tem que anticommutar com ela, tem que anticommutar com o gama 1, né? Ela tem que passar pelo. Então, peraí, então tem que anticommutar com o. Fazendo besteira, né? Porque eu tenho que pegar uma matriz que passe pelo gama 2, pelo gama 0, pelo gama 2, ela vai passar por ali. Se ela tiver o gama 0, o gama 2, ela vai anticommutar. Quando o gama 2 passar por aqui, vai passar pelo gama 0, né? O gama 0, o gama 2, né? Eu tenho que ter uma matriz que anticommute com o gama 1. Então, peraí. Isso. Aquela commuta, ela tem que commutar, ela passa pelo gama 0 bonitinho. Então, o gama 1, o gama 1 anticommuta com o gama 0. Tá, o gama 2 anticommuta com o gama 0. Então talvez a gente podia criar, mas aí eu quero transformação. O problema é, tá certo. Estou entendendo o que está acontecendo. É transformar o termo de massa na equação de Dirac, ele quebra a transformação, ele quebra a paridade. Então, se eu quiser falar de uma paridade para a equação de Dirac, eu tenho que falar da equação de Dirac sem massa. Tá? A equação de Dirac sem massa, essa sim, consegue ser invariante de paridade. Por quê? Porque essa matriz T, ela tem que, aí vai acontecer isso, ela tem que anticommutar com essa, tem que commutar com essa e tem que anticommutar com essa. Então o meu T acaba sendo o meu próprio gama 1. Então se eu pegar a equação de Dirac sem massa, em umas duas dimensões, ela é invariante de paridade e quem representa a paridade no espaço escritorial é a matriz gama 1, porque a transformação de paridade muda dessa forma. Então ela tem que reconstituir a equação de Dirac original, ela tem que colocar um sinal mais aqui. Então ela tem que botar um sinal menos em todo mundo, que aí eu multiplico a equação por menos e fica tudo ok. Então se ela passar por aqui, anticommuta, dá um sinal menos. Se ela passar por aqui, anticommuta, dá um sinal menos. Se ela passar por aqui, ela já mantém o sinal menos. Então fica tudo menos e aí eu reconstituo a equação de Dirac. Então a matriz gama 1, independentemente da representação, ela vai sempre dar a transformação de paridade em 3 dimensões. Estou tentando falar isso para a pergunta do João Paulo. Que relação eu posso, se eu pegar a matriz gama 5, quer dizer, se eu tiver alguma coisa, por exemplo, 4 dimensões, vou pegar um acoplamento quiral, acoplamento de Yukawa, se barrado, gama 5, se acoplado com, sei lá, um átomo, se eu quiser fazer a redução dimensional disso. Então, eu botei cidade, né, que é aquele ferro de 4 componentes, gama 0, gama 5, si A. Se eu reduzir isso aqui, o gama 0 é diagonal, sigma y 0, 0, 5. O gama 5 é off-diagonal. Então essa matriz aqui, ela vai ser fora da diagonal, vai ser o produto de uma matriz diagonal com uma matriz gama 5, que é fora da diagonal. Vou pegar aqui. Tem o gama 0, tem a gama 5, é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Então, o gama 0 ao quadrado é a identidade. Então vai sobrar gama 1, gama 2, gama 3. Gama 1 e gama 2 são diagonais. Gama 3 é off-diagonal. Então, certamente a matriz gama 5, esse acoplamento aqui, ele vai misturar os dois férmions de novo. Ele vai pegar o férmio de cima com o férmio de baixo e vai acoplar com esse campo do lado. Quer dizer, então, vamos dizer, eu não posso falar de quiralidade. Por quê? Porque o que é a quiralidade? A quiralidade é aquela matriz que tem que anticommutar, com todas as matrizes gama, né? Então, se eu pegar uma matriz gama 1, gama 2, gama 3, em 3 dimensões, né? Se eu pegar gama 1, ela vai sempre passar por aqui com o sinal mais. Se eu pegar o gama 2, então a matriz, qualquer matriz gama que eu colocar aqui, ela vai sempre atravessar duas com as quais ela descommuta. Então, eu não consigo definir uma matriz de quiralidade, dimensões simples por isso. Então, ela vai sempre passar por um número baixo de matrizes, né? Então, não dá para fazer Então, eu diria o seguinte, a gente pode reduzir a gama 5, mas ela não vai me dar nada, ela vai simplesmente redistribuir os acoplamentos, mas ela não vai me dar. Agora, se você quiser escrever, aí sim, só para finalizar, se eu quiser escrever uma equação de Dirac com massa, se eu pegar I
3 com mais 2. E dá uma medida aqui, menos n, ou seja, isso aqui aí não tem invariância de paridade. Se eu quiser recuperar a invariância de paridade com o tempo de Dirac com massa, eu tenho que introduzir um ferro que tenha 4 componentes. Então, eu tenho que botar um ferro com 4 componentes em 3 dimensões. Então, a representação tem que ser redutível. Eu não consigo botar massa com a representação irredutível. Eu boto massa com uma representação redutível e aí a gente, quando faz a transformação de paridade, com esses dois termos aqui, eu posso colocar a matriz que faz a transformação de paridade como sendo uma matriz 4x4 também. E aí ela ajusta, faz com que a equação de Dirac possa ser invariante sobre paridade com massa, mas desde que eu trabalhe com uma representação redutível, certo? Então é isso. Bom, então, o setor fermiônico, né, ele deve um pouquinho mais de cuidado em 3 dimensões. Quando a gente fizer 10 dimensões, a gente vai definir os espinhores de Majorana Vale, a gente pode definir em 4 dimensões, não, só Majorana ou só Vale, ou só Dirac. Mas em 10 dimensões, a gente define Majorana Vale, e aí um espinor de Majorana Vale em 10 dimensões, ele corresponde a 4 espinores de Majorana em 4 dimensões. E aí a gente ganha uma supersimetria em igual a 4. Mas o Lagrangiano é simples, porque ele tem só o campo de Gauge e só o fermo de 16 dias. Com 32 componentes, mas o fermo de Majorana vai acabar ficando 16 componentes. Então, esse fermo de 16 componentes em 10 dimensões, ele pode produzir 4 fermos de 4 componentes em 4 dimensões. Porque eu tenho 16 componentes em 10 dimensões, e aqui em 4 dimensões eu tenho 4 componentes. Então, 4 vezes 4, eu produzo 4 fermos de 4 componentes, reproduzindo o Majorana vai. E simplesmente um fermo e o campo de Gauge. O Lagrangiano é simples, o Lagrangiano tem 3 termos. Mas aí quando a gente desce para 4 dimensões, aparecem 4 fermos. O campo de Gauge, que tem 10 componentes lá em cima, ele vai terminar com 4 componentes. Formam 6 escalares. A gente vai ter 6 escalares. Então vai ter um setor muito mais rico de escalares. Por isso que a gente tem mais possibilidade de quebra de simetria quando faz a redução da parte de Gauge para cada dimensão, certo? Vou falar sobre isso no próximo. Por hoje foi um pouco longo.